coisa estranhamente real no panorama de um animal que vivia em árvores tornar-se em 2 milhões de anos um bípede que pode fazer máquinas para singrar a água, rolar pela terra ou voar pelos ares e no espaço interplanetário, enquanto os seus primos retardados ainda saltam de uma árvore para outra. Como, de fato, qualquer pessoa de um mínimo bom senso jamais poderia imaginar ou sequer acreditar que uma criatura tal qual essa da ilustração acima, classificada como Aegyptopithecus, e assim como ensina os tratados oficiais, tenha sido o ancestral da espécie humana. Chega mesmo a ser hilariante para algumas mentes mais pensantes. Porém, essa criatura, a Aegyptopithecus, não foi a única criatura a ser classificada como nosso ancestral. Os teóricos até forjam provas e muitas vezes se perdem ao nos darem ou tentarem impingir tantos e tantos ancestrais que realmente os pobres macacos corariam de vergonha se soubessem disso. Vejam, por exemplo, na ilustração. Comparemos os crânios do Australopithecus, outros dos nossos inúmeros ancestrais, do chimpanzé moderno, que seria um nosso primo, entre aspas, e o do homem, o Homo sapiens. E segundo a ciência tradicional, unicamente baseada em meras suposições, ou como eles preferem, conjecturas, eis aquilo que seriam os nossos ancestrais superiores, frutos aprimorados e bípedes dessa impossível evolução dos primatas. Mas teria sido mesmo assim? E se essa verdadeira história fosse, ao contrário, tal como nos relataram as antigas tradições astecas? E se o macaco descendesse do homem? E nesse caso, o que teriam os deuses, sempre retratados por aquela extinta civilização nos interiores de discos volantes, tal como o dessa foto acima, a ver realmente com essa insólita mutação? Esta é uma das raras estátuas que retratam o deus Quetzalcoatl. Comumente ela é associado a uma serpente emplumada, essa é a sua imagem mais popular e mais citada. Note-se, porém, que é humano e observe-se principalmente o formato do seu nariz, completamente destoante dos padrões terrestres. Segundo os códices astecas que sobreviveram aos assaltos dos espanhóis, nosso planeta conheceu 5 raças distintas durante o seu período evolutivo. Todas as 4 primeiras destruídas por diversos cataclismos, ao passo que a atual, isto é, a nossa, seria precisamente a 5ª, que por sinal, concordando até com todas as demais profecias espalhadas pelo mundo, pelas religiões, chegará a seu término quando por ocasião do chamado 4º movimento, dando lugar à Era dos Planetas e da comunicação universal. Outra estranha estátua que mostra um antigo membro de uma raça que teria habitado nosso planeta em longínquas noites dos tempos, está aí nesta gravura. A primeira raça, ainda segundo a tradição asteca, teria sido a dos gigantes, no que, aliás, a própria Bíblia concorda. A segunda raça, a era das artes, da ciência e da sabedoria, foi o que mais marcou, trazida aos homens por Quetzalcoatl, o deus já citado. A terceira raça teria sido também a era dos homens aquáticos e, finalmente, a 4ª raça, altamente evoluída e destruída pelas águas, que teria sido precisamente a Atlântide. E essa antiquíssima tradição vai mais longe ainda, e de maneira franca, bastante direta, ainda nos diz, na sua lâmina 30, que os chamados deuses, de fato, criaram e supervisionaram as 5 raças de homens que habitaram nosso planeta.
A terceira raça dos homens, por um castigo dos deuses, foi então mudada. Ela foi transformada em macacos e obrigada a viver nas árvores, diz textualmente a tradição asteca. E essa reprodução do documento denominado Códice Vaticano nos mostra uma cena bastante clara, bastante explícita e talvez muito reveladora. Um personagem que pilota um desses discos alados se precipita então sobre o planeta Terra. Ao seu lado pode-se perceber que caem do céu várias esferas, que talvez sejam até artefatos bélicos ou bombas. Note-se que parecem ocorrer uma explosão que resulta em um caos generalizado. Logo abaixo, homens metamorfoseados em macacos. E da extremidade direita ainda se encontra em fase de mutação deles. Bem mais reveladora, contudo, é a última cena que nos mostra um homem e uma mulher, ainda sobre a forma humana clássica, devidamente protegidos da confusão que estava ali circundante, em uma caverna, exatamente nas rochas, locais que hoje em dia sabemos que comprovadamente são altamente eficazes contra as radiações nucleares. E espantosamente, o livro sagrado, nomeado por Popol Vuh, igualmente se refere a essa estranha mutação humana. Disse que seus descendentes são os símios, que hoje vivem nas florestas. Neles se pode reconhecer aqueles cuja carne foi realmente feita pelo Criador e pelos chamados formadores. Por isso, o macaco se parece com o homem, como uma lembrança de uma criação humana. Sim, talvez as antigas tradições autenticamente pré-colombianas estejam com a razão. Do chamado período magdaleniano, cerca de 22 mil anos recuados em nosso passado, vemos a reprodução do rosto de um habitante da terra daquela época, que decididamente jamais foi um macaco evoluído e, portanto, pertencente a uma outra raça humana que, todavia, não é a nossa. Note-se os cabelos, evidentemente bem penteados, as feições refinadas. E também esta outra reprodução, que nos mostra diretamente da gruta de La Marche, em Laussac-le-Château, Viena. Mas esta outra representante do mesmo período, igualmente pré-histórico, usando botas, chapéu, uma calça com bolso e até mesmo uma blusa. E assim sendo, após o exame dessas antigas tradições, que trazem uma reviravolta no Gênesis e também na verdadeira história da humanidade, poder-se-ia pensar que os macacos atuais seriam os descendentes decaídos dos humanos das primeiras idades, podendo, em uma última análise, ser mais que tristes resquícios, resíduos, muito possivelmente como uma espécie de sombra anátema, os infelizes remanescentes de criaturas outrora inteligentes daqueles recuados tempos.